Vanessa entrar. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Não, eu Vanessa Guedes, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Tentando entrar aqui, não estava conseguindo. Desculpa, gente. Estamos hoje reunidos, gente, com o professor Valdemir Gabriel, uma honra, e sua mulher, Damares Pádua, sócio do Instituto Com Prática, e que atua há mais de 20 anos no segmento de desenvolvimento humano. Tal instituto ministra formação de PNL, coach, como outros treinamentos. É uma honra estar participando com vocês. Sinto muito lisonjeada, viu? Muito mesmo, muita É uma gratidão. honra. A honra é nossa, Vanessa. Gratidão. Gratidão aí pela sua disponibilidade, esse convite seu. É muito bacana encontrar pessoas aí, principalmente psicólogos, né? Você que tem várias formações em coach e tudo, e está conectado aí com esse mundo aí comportamental. Parabéns, viu? Essa busca, uma busca sistêmica, mais do que o quadrado, sendo fora do quadrado. Então você tem nossa admiração, tá? Parabéns, viu, Vanessa? Muito Estou obrigada. orgulhosa de você e de estar Muito aqui obrigada. também. Uma honra. Vanessa, nós vamos adiantar aqui para você. Tudo que a gente falar aqui é uma crença nossa, é uma verdade nossa, é dentro da nossa vivência, do nosso tempo de trabalho. Em momento nenhum a gente vai dar uma certeza absoluta, porque a programação neurolinguística já é isso, né? É praticando o PNL, é você praticando algo para ver um novo resultado. Então é uma verdade nossa. Algum momento, se tiver algo que você vê em algum momento, quer fazer uma pergunta, faça, é muito importante para a gente, tá bom? Ótimo, ótimo. Valdemir Gabriel é Master PNL, treinador comportamental e ministra palestra para vários executivos. Damares Pádua, treine coach e professora da formação Instituto Com Prática. Primeira pergunta, eu quero perguntar para o Dr. Valdemir, o que é PNL? E qual que é a sua estrutura? Que legal. Toda pergunta, eu vou responder parte, da mais parte, ou ela vai acrescentar algo, vamos sempre estar conectados, né? A programação neurolinguística, falando do modo bem mais simples e direto, a Damares já fala já dos criadores, mas eu vou falar, foi um estudo de 40 anos, ou mais de 40 anos, prestando atenção, observando pessoas que faziam sucesso, que caminhavam a linha do sucesso, e aqueles que não faziam sucesso. E houve a percepção que as pessoas tinham comportamentos idênticos. Aqueles que faziam sucesso e aqueles que não faziam sucesso. As pessoas que conheciam o caminho do sucesso e traçavam esse caminho, quando ele quebrava, quando ele ficava sem dinheiro, ele voltava na estaca zero e caminhava novamente. As pessoas que não faziam sucesso, se você ganhasse na loteria, por exemplo, ou tivesse uma oportunidade de pegar uma herança, ela regredia. Então, ela não sabia o caminho do sucesso, não adiantava ela ter dinheiro, não adiantava ela estar num relacionamento. Então, de forma simples, é um estudo de 40 anos de pessoas que realizavam sonho, faziam sucesso, e pessoas que não faziam sucesso. Os criadores são Richard Bland e Grinder, e eles inspiraram, né, em algumas pessoas para desenvolver esse trabalho. O Richard Bland, ele era um matemático e também estava entrando na era digital. E ele se interessou por psicologia, despertou por psicologia. Então, o que veio para ele? Qual foi a pergunta que surgiu para ele com isso? Assim como se programa uma máquina para que ela dê um resultado, para que ela traga um resultado, será que seria possível codificar a mente humana para as pessoas também conseguirem atingir esse sucesso? Porque ele começou a perceber por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não. Qual que era a diferença? O que acontecia ali? É o padrão comportamental, seria a estrutura e padrão comportamental. Ele percebeu que tinha algo ali que, se ele trouxesse, independente do contexto que a pessoa vivesse, se ela também utilizasse isso, ela também ia conseguir ter excelência nos resultados dela. E a partir daí ele começou a buscar pessoas de sucesso para modelar, para poder entender o trabalho dessas pessoas. Então teve alguns inspiradores
né? Que juntamente depois com o John Grinder, que é um comunicador, uma pessoa que tinha uma facilidade muito espetacular com a comunicação, né? De entender a comunicação. E ele também já estava uma busca semelhante. Então, os dois juntos começaram a unir esses estudos. Então, é um estudo que vem acontecendo aí desde a década de 70. É um estudo que continua, né? E aí eles começaram realmente a modelar essas pessoas. Por exemplo, a Virginia Satir, uma renomada terapeuta. Então, eles falaram, gente, essa mulher ela faz um trabalho tão fantástico, como é que ela faz isso? Eles pediram autorização a ela. Uma das melhores terapeutas, né, inclusive. Ela é uma das melhores terapeutas, inclusive, né? Ela, o Milton Erickson, né? Isso, Gregory Baird. Sinólogo. Isso. E o Fritz, né? Gestalt-terapeuta. O Fritz, da Gestalt. Uma das pessoas que eu gosto muito. Profissionais aí, para que entendessem o que faziam. E aí eles começaram, através disso, criar uma codificação. E começaram a replicar isso para ver qual é o resultado que dava com as pessoas. E aí o Richard Blender reunia um grupo, aplicava. Em seguida, John Grinder reunia outro grupo e aplicava o que o Richard Blender tinha feito. E perceberam que era possível, sim, levar isso para as pessoas utilizarem, independente do contexto, para também ter sucesso na vida delas. E a partir daí foi criada a estrutura, que é a pergunta que você fez da estrutura. A estrutura, ela foi baseada em 6 bases de uma pirâmide de evolução. Nós trabalhamos com 7 porque o Deepak Chopra, ele acabou enriquecendo a 6ª base, a base última da pirâmide que vinha da PNL, ela foi para a 7ª. Então eu vou falar de 7 para você, que é a base da estrutura da PNL. Só complementando que teve depois pessoas que começaram a acompanhar o Richard Blender e o John Grinder, que se tornaram alunos deles, trainers deles, através dos trabalhos que eles vinham fazendo, que ampliou esse estudo, ajudou o Richard Blender e John Grinder a ampliar esse estudo. Então, Robert Dilts é um deles, que trouxe esse modelo de ideia da pirâmide dos níveis neurológicos, que é a estrutura que o Valdemir vai trazer aqui agora. Muitas pessoas, né, colaboraram, né? Tem pessoas que nem foram citadas. Quando você aprofunda no estudo, você vai perceber isso. Mas a força da psicologia e dos professores, dos cientistas, foi muito importante nesse momento. Por isso que eu sou apaixonado por psicólogos. Eu indico todo ser humano passar por psicólogo, fazer terapia. Eu sou apaixonado. Eu fiz por 5 anos e, se preciso, vou fazer mais 14, né? Acho lindo o trabalho da psicologia. Sou apaixonado. Acabamos fazendo pós, depois na área da terapia de casais, família, psicodrama. Mas faz muita falta a gente ter a base da psicologia. E essa base da programação neurolinguística conectado com a psicologia é algo maravilhoso. Você, psicóloga, com programação neurolinguística, minha amiga, é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos lá, vou falar para você. Então, essa busca da excelência é possível através da modelagem. Você tem algum exemplo de caso clínico que vocês podem dar para a gente ficar mais... Deixa eu falar a estrutura primeiro. Tá, 7 ótimo. áreas. Já entramos nessa. Aí nós vamos nessa. A estrutura a base vem do ambiente. A primeira é o ambiente. O ambiente é como você vive no seu dia a dia, no local que você está, com as pessoas que você está lá. Porque logo em seguida vem o comportamento. Dentro do ambiente, tudo que acontece na sua vida, o que é ambiente? É tudo que está fora de você, faz sentido? Tudo que estiver fora de você, a luz, a roupa que você está vestindo, o som, tudo que está fora de você, o carro que você anda, a cadeira que você está sentado, ou o sofá, é o ambiente. Só que o ambiente não é só isso. O ambiente é o local que chega as primeiras informações do mundo. Primeiro feedback. Você recebe um feedback em algum local, por exemplo, Damares, você não está sentado legal. Alinha o corpo, fica mais alinhada. Ela pode receber um feedback desse dentro de uma reunião, ela pode receber um feedback dando uma aula. Qual é o preparo dela para receber esse feedback e está estruturado para isso? Porque quando ela recebe um feedback no ambiente, gera nela um comportamento. Esse comportamento dela é que vai direcionar se ela vai fazer sucesso ou não na vida dela. Porque se nesse comportamento ela receber um feedback e nesse feedback ela pegar e fechar a cara, não querer caminhar, fechar a cara. Aí, ó. Vai cuidar da sua vida.
ela passou a ter 3 anos de idade. E quando ela passa a ter 3 anos de idade, nesse momento, ela regride e começa a viver ambiente e comportamento, ambiente e comportamento. Ela tira a possibilidade para ir para a terceira base da pirâmide. Qual é a terceira base da pirâmide? É as capacidades e habilidades. Quais capacidades e habilidades você tem para você conseguir, dentro do seu ambiente, viver, receber um feedback de comportamento e você conseguir realmente ter essa estrutura? Muitas vezes o feedback vem num filho. Perfeito, Valdemir. Vou até interromper você. A PNL fala desse pressuposto, né? Que não existe fracasso. Que existe, sim, feedback e resultado. Sim. E como que você lida com feedback? Como você está lidando, né, com feedback? É isso aí. Perfeito, pode continuar. Tudo é resultado. Você que vê qual é o resultado, você quer caminhar na pirâmide da evolução do ser humano ou quer ficar aqui? Aqui, 70% do ser humano fica aqui, entre comportamento e ambiente. Comportamento e ambiente, não sai daqui. Quem sai daqui vai trabalhar capacidades e habilidades, aí vai enfrentar as suas crenças. Só complementando ali entre ambiente e comportamento, a pessoa, quando ela está tendo um movimento remediativo, ou seja, ela tem uma dor, toma um remédio, passa. Porém, está superficial. Ela não sabe de onde está vindo essa dor. Ela não sabe por que ela tem esse comportamento. Por que ela reage assim perante um feedback. Ela não tem consciência disso. Então, são coisas que, por algum motivo, movimenta ela que está no inconsciente dela. Ou seja, ela só vai conseguir ter uma mudança a partir do momento que ela começa a aprofundar nisso, buscar entender o porquê desse comportamento. Quando passa a ser generativo, quando começa a chegar aqui nas capacidades e habilidades, é quando você começa a ter o autoconhecimento. Começa a olhar para você, olhar para o outro e saber por que os movimentos acontecem. Aí você chega aqui nesse momento, começa a ter algo generativo. Sai do regenerativo e vai para o generativo. Aí aqui você vai enfrentar suas crenças. Até aqui você está aí nas suas capacidades e habilidades. Mas o que você traz de informação do seu pai, da sua mãe, do meio que você viveu, da religião que você viveu, das crenças, do que traz você, que limita você ter uma capacidade e habilidade para enfrentar os seus comportamentos e ser diferente no seu ambiente. Olha que louco. Muitas vezes você recebeu um feedback na sua crença, quando você saiu da sua casa, ó filha, o pai e a mãe comeu pão seco para você estudar. Não deixe ninguém apontar o dedo para você. Se alguém apontar o dedo para você e falar para você, você está sentado errado, enfrenta. Aí é uma crença do seu pai e da sua mãe e você deixa de desenvolver aqui embaixo nos seus comportamentos que você traz uma crença. Agora, quando você consegue enfrentar as suas crenças, que é respeitar e honrar o seu pai e a sua mãe e tudo que você viveu, saber que tudo que eles trouxeram para você foi o que eles receberam. E foi em outra época. Eles deram o melhor que tinham para você. Então, aqui tem que ser trabalhado muito forte as crenças. E quando você trabalha as suas crenças, você entra em contato com a sua identidade, que é a quinta base da pirâmide da evolução. Qual é a sua identidade? Quando você começa a realmente tratar seu marido como você gostaria de tratar, como ele merece. Não como a sua mãe tratava seu pai. Você começa a educar seu filho como o momento exige. Não você educar o seu filho como a sua mãe te educou ou o seu pai. Ou você querer repelir aquilo e fazer o contrário, largar seu filho solto. Aqui é criar uma identidade própria. É encontrar o seu propósito com a sua missão. Então a PNL, até o Practitioner PNL, leva você até aqui, na sua identidade. Aí quando você passa para o Master PNL, você volta aqui e você começa a trabalhar a raiz. A raiz da raiz que faz você ter esse comportamento. Olha bem que louco. Então você começa a trabalhar o que a sua mãe e seu pai trouxe, não o que você trouxe deles. Você começa a trabalhar as capacidades e habilidades. O que está na raiz da raiz, você olhando a quarta pessoa, olhando você, se identificando numa situação e por que você está pensando aquilo. Então o Master leva você a enfrentar suas crenças na raiz da raiz. E aí vai para trabalhar a identidade, mas agora com o seu propósito, o caminho da luz. Porque aí você vai para o sexto caminho da pirâmide da evolução do ser humano, que é o pertencimento. A que meio eu pertenço? Você é casada, você pertence a esse casamento, você está naquela empresa, você se sente pertencer àquela empresa, porque se você não se sente pertencer a lá, estar naquele local, você vai estar te matando aquele local. Imagina um marido que não pertence a um casamento. Ele machuca a mulher, os filhos, os pais dele. Então, vira algo sistêmico dentro daquilo. Então, quando você entra em contato
Há possibilidade, Vanessa, de uma pessoa produzir o máximo dela no local que ela não quer estar? Não há possibilidade. Então, percebeu? Para você chegar no seu máximo de potencial, você tem que saber. Tem gente que abre empresa para ganhar dinheiro. Você acredita que uma pessoa que abriu empresa para ganhar Qual é o seu dinheiro, propósito, né? e tem que ter pelo propósito. Se ela abrir uma empresa para ganhar dinheiro, você acredita que ela vai ganhar dinheiro? Ela não vai viver feliz porque o dinheiro que ela ganha, ela gasta com remédio. Ela destrói a família dela. Ela destrói pessoas à sua volta. E aí vai para a sétima base da pirâmide da evolução, que é o legado, que é a espiritualidade. É o nível que você sente leve. Aconteça o que acontecer, o que pode acontecer na sua volta. No seu meio, você está equilibrado, porque você está no nível espiritual. Você está pensando que mensagem eu vou deixar nessa terra, não que dinheiro eu vou deixar. Quantos bens eu vou deixar, mas qual mensagem eu vou deixar nessa terra. Como eu vou ser conhecido pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pela minha esposa, pelo meu marido. Qual mensagem eu vou deixar? É o legado. Legal. Essa é a base da pirâmide, a estrutura da PNL, da programação neurolinguística. E é interessante, Vanessa, que Perfeito. os níveis, não quer dizer que o nível comportamento está abaixo da crenças e valores, que está abaixo da identidade. Um nível está dentro do outro. Um faz parte do outro. A diferença é que quando você tem uma mudança, por exemplo, em crenças, o que está abaixo de crenças vai sentir um impacto sobre isso. Né? Você tem uma mudança lá em afiliação ou lá no legado, vai ter um impacto maior na vida da pessoa em relação àquilo que ela está trabalhando, o legado dela, porque vai impactar todos os outros níveis. Então, quanto mais alto a mudança dentro dessa estrutura, mais impacto isso tem na vida da pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma mudança lá, identidade, identificou a missão de vida dela. E a partir dali ela identificou um propósito, criou um legado. O que vai acontecer? Vai começar a filtrar coisas da pessoa. Talvez ela demandava um tempo enorme indo a festas, happy hour. Ela mudou o foco dela. Ela não vai deixar de ir a happy hours, a festas. Ela vai ter um tempo menor ali e vai dedicar um tempo maior a realmente aquilo que faz sentido para a vida dela. Né? E aí é onde que começa a ter um filtro. E tem pessoas que falam assim, gente, até pessoas da minha família têm afastado de mim. Porque a pessoa via você de uma forma e de repente ela está vendo você diferente. Você fez mudanças. Porque começou a ter congruência o que você fala, o que você faz, né? O que você pensa. Porque isso começa a ficar mais forte em você. É mais forte, algo que te movimenta. E aí é o momento quando a pessoa tem congruência disso, né? Quando ela tem essa congruência de todos esses níveis, alinhado o que ela acredita, o que ela é, o que ela faz, o legado que ela está trabalhando. Então, começa a criar Aí cria esse movimento, né? Vai ter sentido. E a pessoa ela tem um brilho diferente, ela tem uma luz diferente. As pessoas, onde ela passa, as pessoas, sabe, que delícia estar com essa pessoa. Nossa, eu quero estar próximo dessa pessoa. É maravilhoso estar com ela. Porque fica leve. É muito mais leve viver assim. É maravilhoso. Você não tem que forçar nada. Você faz aquilo que faz sentido para você. Ser feliz. Que legal. Ser pleno, Que legal. realizado. Né? E a partir daí, não é só essa pessoa brilhando, mas ela também arrebanha pessoas e ajuda pessoas a atingir o brilho delas. É fantástico. Muitas pessoas estão querendo tentar conseguir saber qual é o propósito. Muitas pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, né? Perfeito. E não sabem cadê o propósito. Muitas pessoas com depressão. O que vocês falam sobre depressão, fobia específica? Olha Como a PNL... o Salas falando aí, ó, Vanessa. Olha o que o Salas está falando aí, ó. O Salas é de Brasília, é aluno nosso de Practice e de Master. E ele é staff também, faz parte. Ele é staff e já está se formando em treinador. E foi quando você muda o seu movimento, muda o movimento das outras pessoas à sua volta também. Das outras. Gratidão. Pode fechar a pergunta aí. Perfeito. Gente, vai interagindo, tá? Manda pergunta no direct, vai interagindo conosco, tá?
como que a PNL trabalha essas fobias? Principalmente o medo de falar em público, o medo, essa fobia específica. De onde que vem a raiz, segundo a PNL? Principalmente do medo de falar em público mesmo. É um medo irracional que muita gente tem. Eu já tive muito medo de falar em público e como que é incrível, né? Esse medo domina completamente, é um medo irracional, o medo da barata também, outro medo irracional, o barata, um bichinho. Da onde que vem? Qual é a raiz? Gostaria que vocês explicassem um pouco. Eu vou falar da base, falar em público, que é algo que eu sofri muito também no início, né? Algo que eu trouxe é algo que é visível. Tem pessoas que têm medo realmente de falar em público até hoje. O que acontece? Quando você vem, tudo que você tem foi instalado em algum momento. Nós temos a primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, 6, 7 anos. A segunda infância, que é do 7 à puberdade, né? 13, 11, 12, 13 anos. Você sabe melhor que eu. E também temos um momento antes, que é a gestação. Não vamos falar sobre isso aqui agora, né? Mas todo esse momento pode ter dado impacto. Mas em falar em público, é principal na primeira infância. Por exemplo, imagina você entrando numa sala com 3, 4 anos de idade, o seu pai falando para você, os adultos estão falando, fica quieto, meu criança. E faz uma cara para ele. E depois que aquele adulto sai, o pai vai lá, reprime essa criança e dá bate nessa criança. Olha que louco. Essa criança, quando tem adulto falando, ela não pode falar. Ela tem que respeitar. Ela pode receber um bullying, né, numa escola, em algum momento. E aí, quando ela cresce, ela vai fazer uma faculdade e vai apresentar um TCC. Tem uma banca. Tem adultos lá. Tem pessoas que vão ministrar uma palestra, pessoas de terno. Pessoas que têm doutorado, são professores. E aí, o que acontece? Na hora, ela vai lá naquele passado dela, o inconsciente dela, porque o medo está aqui no local, na mente. É aqui que conduz. O medo não está no corpo. A mente que dá a reação para o corpo. E aí cria um bloqueio. Você está falando em medo de falar em público. Tem pessoa que trava. Ele trava. Se a pessoa olhar para ela com um olhar. É o medo do julgamento, Valdemir? É o julgamento. Medo de falhar? Como que... Antes do julgamento, vamos chegar em algo mais forte. 90% das pessoas sente rejeição. Ela quer ser aceita. Ela sente rejeição, que foi rejeitada pelo pai ou pela mãe, faltou carinho, ou que o irmão mais velho foi o mais novo foi mais cuidado, ou mais velho. Ela, em algum momento da vida dela, pode ter trazido algo de rejeição. Ela se sente inadequada, seria? Então, ela quer ser aprovada. Ela quer ser aprovada. Então, quando você vai falar em público, o que acontece? Será que eu vou ser aprovada? Ai, será que eu tenho que falar direito? Será que eu tenho que falar um português? Alguém pode falar, não aprovar meu português. A necessidade de ser aprovada e não ser ela mesma, ela quer ser algo para as pessoas. E aí trava ela quando ela não é aprovada, a pessoa. Dá uma palestra. Chega lá vamos falar assim, um oriental que ele fica. É o jeito dele, ele fica estudando. Aí você olha uma pessoa no meio de 100 e trava. Por quê? Ela tem um sentimento de rejeição. Ai, parece igual meu pai, ele não me aceita. Igual minha mãe. Inconsciente, começa a falar isso para ela. Então, essa é a fobia de falar em público. Essas memórias reminiscentes, as memórias do passado vêm à tona. Que vem à tona. Agora, a fobia da Mari pode falar mais de barata, de rato, que ela trabalha muito. A PNL, ela trabalha de uma forma muito especial a cura de medos, né? Quando se fala em fobia, é um medo exacerbado em relação a alguma coisa. E existem diversos tipos. Existe até uma classificação aí, né, sobre isso. Fobia social, né? Pessoas têm medo de trovão, chuva. A Eliane está interagindo conosco, ela está falando aqui que é o medo de falhar. Pode mandar a sua pergunta também, Eliane. Muito obrigada pela participação. Parabéns. Muito bom. Pode falar. Então, a PNL, o que ela faz? A partir desses estudos que o Richard Blanchard fez, como é que tinha pessoas que tinham medo de alguma coisa e, de repente, ela passou a lidar melhor com aquilo. O que aconteceu? Então, eles começaram a trazer informações e criaram uma ferramenta. Existe uma ferramenta no Practitioner PNL chamada Cura Rápida de Fobia. O que eu observo disso? Dentro dos trabalhos que eu já fiz inúmeras vezes.
dentro das formações, fora, atendimento em grupo, ou, dentro das aulas e fora, em particular. Se observa a estrutura da experiência de um instante específico que a pessoa traz. Quando eu falo um instante específico, não quer dizer que a pessoa tem que trazer a causa, quando surgiu isso, mas o que ela consegue trazer hoje. Porque talvez já aconteceu, por exemplo, a pessoa que tem medo de cobra. Ela teve uma experiência que ela nem lembra quando foi, como foi, mas aquilo está instalado nela, porque ela tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, ela não tinha uma inteligência emocional para lidar com aquilo. E a partir dali encadeou esse medo. E o que acontece? Quando ela encontra de novo aquele específico que desencadeia esse medo, cada pessoa tem a experiência de encontrar, por exemplo, a cobra, ou a pessoa que tem medo de rato, barata, vai fortalecendo esse medo, vai aumentando esse medo, vai intensificando. E acontece até situações de começar a transferir para outras coisas. Por exemplo, teve uma pessoa que eu trabalhei com ela, o medo de escada rolante, e ela já estava também com medo de altura. E quando a gente foi trabalhar isso, ela trouxe uma experiência específica, não necessariamente quando ela se deu conta desse trauma, porque pode ser um momento recente, pode ser um momento mais forte, pode ser o mais antigo que ela conseguir. Depois que ela viveu a experiência, que ela trouxe uma experiência, que a gente olhou para aquela estrutura, tem todo um passo a passo a seguir, com muito cuidado, com muita amorosidade, trabalhando ela de forma dissociada daquela situação, depois colocando ela associada novamente para testar. O que ela trouxe de informação? Quando é que foi que aconteceu isso? Onde desencadeou isso? Ela estava na escola, foi subir uma escada de 3 degraus, ela tinha um problema na época na perna, ela estava com dificuldade de subir a escada, e os coleguinhas da escola começaram a fazer bullying com ela. Então, através do bullying, ela desencadeou esse medo. E aí já estava passando para medo de altura. Depois disso, ela deu um depoimento, colocou lá, e ela estava toda feliz dentro no aeroporto, né? Que legal. E descendo uma escada rolante, ninguém entendia nada. As situações dessas são centenas, né? Você fala, essa mulher é louca, andando aqui, subindo, descendo, dando risada, pedindo para filmar, tirando foto. Né? Só ela sabia, ela já tinha passado com aquilo. Às vezes ia num shopping, num lugar, não subia para o andar superior, a família ia e ela ficava embaixo. Olha que situação. A pessoa tem o dinheiro, não pode viajar, não pode fazer algo, né? E o mais forte ainda... São várias limitações, né? Dependendo da fobia. E a fobia, ela é... Como que vocês lidam? Pode ser quantas sessões que... Ou em uma sessão você já consegue fazer essa técnica? Quantas sessões precisa ter para tirar uma fobia? A PNL, ela permite você trabalhar um objetivo específico. Você quer tirar um medo específico de alguma coisa. Medo de uma tartaruga, medo de uma barata. Vai trabalhar específico isso. Então, é uma sessão só, vai aplicar essa ferramenta, fazer o passo a passo dela, né? Acompanhando, calibrando a pessoa o tempo todo, obtendo informações com ela, ajudando ela a trazer informações para ela. O que vai acontecer? Uma sessão só é o suficiente. Tá? Uma sessão de 1h30, 2 horas. Tá? Toda a PNL, para trabalhar o objetivo, sempre é uma sessão, tá? É uma sessão de 1 hora, 1h30, 2 horas. O bom para a gente é que a gente trabalha dentro da formação. Então, trabalha toda a estrutura e quando a gente aplica, a pessoa já está com as ferramentas em volta. Ela mesma está com as ferramentas. Então, ela já está com o estado de excelência, ela está tudo para sair forte. Eu indico todas as pessoas, quando for trabalhar uma estrutura, trabalhar dentro de uma formação de programação neurolinguística. Ali dentro está trabalhando. Porque o que acontece? Não é somente a situação que você vê. Pensa bem, essa pessoa que foi instalado o trauma, estava calor no dia. Muito calor. Então não é... Pessoa falando, Daniele, gratidão, amados, por me conduzir a superar o medo da água. Daniele. Isso. A Dani
exemplo, nós precisamos trabalhar ela dentro de um lago para trabalhar, porque era tão forte para ela que ela não chegava nem perto de um lago. Então, nós não trabalhamos somente no pensamento, nós colocamos ela na prática dentro de um lago. Ela é uma empresária que saiu do dia para a noite, assim, algo que ela estava carregando por causa do medo de água, que estava numa situação que eu não vou citar, mas na situação que todos nós passamos. Mas foi a representação que ela fez daquilo naquele momento. E quando ela enfrentou aquilo na prática, ela saiu. Por isso a nossa formação fala na prática, com prática. A gente trabalha os 4 elementos. Dando a representação, você consegue mudar o mapa mental, é isso? E consegue ressignificar. Na realidade, a gente só trabalha a causa, a gente não faz ressignificação. Só a causa. Então, na causa, e lá na causa, ela que tem que ter o entendimento, não nós conduzir ela. E quando ela entra com o entendimento, porque nós entendemos que a cura é quando você pega na sua mão. Você não tem um sentimento que você não consegue administrar. Você tem medo, porque você não sabe o que você está lidando. Por exemplo, se você está sentindo medo do fantasma, você tem medo porque é um fantasma. Mas se você está com medo de algo que você pode tirar do lugar e mudar de lugar, ou colocar uma jaula para fechar, um cachorro, por exemplo, você fechou a jaula, você não tem medo, está do outro lado. Mas você não sabe que você tem medo, você não sabe o tamanho da jaula, o tamanho da porta, o que você tem que fazer. Então, a primeira coisa é você identificar. Gente, eu estou com esse medo bobo aqui. Imagina só, uma pessoa vinha de outro estado, até de outro país, porque tinha medo escuro. Quando ele estava numa sala, apagava a luz ou num quarto, ele quebrava tudo. E foi uma historinha contada numa fazenda para ele, de um fantasma, e acabou a energia na hora. Com 9 anos de idade, olha bem. Indo para a segunda infância, com 9 anos, instalou um trauma nele, e ele vem depois carregando pro resto da vida, porque não pode dormir no escuro. Percebe? Ótimo, percebo. Tem uma pessoa perguntando, a PNL pode auxiliar no desenvolvimento de carreira? Também, por exemplo, com a metodologia DISC. Tem uma pergunta antes aí que a pessoa fez, se precisa de várias sessões para trabalhar um objetivo. Né? Na verdade, o objetivo específico, quando a pessoa consegue identificar o que ela quer trabalhar, vai se utilizar uma ferramenta específica, é um encontro específico. O que pode acontecer naquele encontro, a pessoa se dá conta de mais coisas. Pode aflorar outras coisas, né? Que é importante ela entrar no consenso disso, ela trazer um consenso para ela sobre isso, para poder elaborar talvez algo que ela está trabalhando. Aí sim ela pode trazer isso em outro encontro também com outra ferramenta específica. A PNL permite isso. Então, não necessariamente, dentro de uma sessão, se aflorou algo ali, você vai sair do foco que estava trabalhando e entrar nisso. Você para. A gente separa, ajuda a pessoa a trazer, separar, olha, isso aqui você trouxe, é importante. Então, ajudar ela a trazer essa informação para ela e continuar colocando o foco naquilo que iniciou o trabalho e finalizar. Porque o que faz dar resultado na PNL é dinâmica, a PNL é dinâmica. O resultado é muito rápido por isso, porque trabalha com partes. Né? Então, se surgiu algo ali, é um novo encontro, uma nova ferramenta que vai ser trabalhada. Ok? Vamos lá. A pergunta do DISC, do plano de carreira, tudo. O DISC, você identifica quem a pessoa é. Nós somos quem nós somos, porque fomos quem nós fomos. Isso é a verdade. Então, o DISC identifica o seu perfil. Lá, quando você identifica, você tem perfis que tem que ser trabalhado para você passar por aquela carreira. Muitas vezes você precisa falar em público e lá mostra que você é uma pessoa retraída no DISC. A PNL vem depois disso. Quando você identifica, ela trabalha você para você tirar essas amarras, para você conseguir caminhar naquilo. Porque muitas vezes você trabalha só no hemisfério esquerdo. Você só trabalha no lógico, você só trabalha no matemático no esquerdo. Se você não conseguir desenvolver o hemisfério direito ou tirar a trava do hemisfério esquerdo, você não vai conseguir potencializar algo, porque você vai estar na frente de um público sempre se julgando, olhando se alguém está te julgando. Tudo que você fala, até a sua fala, você se julga. E aí você chega um pouquinho atrasado, entra 3 minutos atrasado numa palestra e fala, ai, perdão, pessoal, eu atrasei. Você está se julgando. Olha bem, você já autocobrança muito grande, né? Autocobrança muito grande. Então, o DISC vem primeiro. Parabéns pela pergunta. É maravilhoso e é real. Uma coisa conecta com a outra. Uma descobre e a outra trabalha.
Gratidão, Rogério, Cássia, sejam bem-vindos. Rogério da Gente Mais está aí, parceiraço. A PNL é um trabalho fantástico, muito importante, que trabalha-se muito o autoconhecimento. O que é isso? É de dentro para fora, né? É você trazer o entendimento aqui dentro para poder elaborar aqui fora. Então, quanto mais a pessoa ter a coragem de olhar para as coisas mais difíceis e verdadeiras para ela, mais ela vai buscar a excelência naquilo que ela quer realizar na vida dela. Então, quanto mais ela se permitir a isso, e ela vai no limite dela, muitas das vezes. E porque a tendência da nossa mente é nos defender de algo dolorido, difícil, querer o afastamento. É a zona de conforto, né? Seria. E a zona de conforto, você não quer a dor, você se afasta. É inconsciente, se a pessoa não tem consciência desses comportamentos. E com a estrutura da ferramenta, a forma que a PNL traz as ferramentas, a pessoa ela acessa o inconsciente dela com muita tranquilidade. E ela vai dentro dos limites dela. E quando ela vê, ela está lá, uma resposta na frente dela. Né? Se depara com a resposta. E aí, a partir do momento que ela trouxe informações, organizou informações para a mente dela, vai ser difícil ela voltar lá atrás. Porque isso incomoda. Ela vai querer mudanças, ela vai querer ir além, ela vai querer mexer, vai mudar mais coisas. E aí, a partir daí, a pessoa começa a ter um movimento. E talvez ela queira buscar mais informações, aprofundar mais nos estudos da PNL, para conquistar resultados maiores ainda. Porque ela vê que ela tem os recursos dentro dela. Ela acessa os recursos. Como a Aisha falou, depois que a mente expande, ela não volta do seu tamanho normal nunca mais. E ela percebe esse outro campo, ela não quer voltar mais. E aí, ela sofre com isso. Por isso que ela vai buscar mais. Então, sempre que a pessoa é desafiada, que nem o momento que nós estamos vivendo agora, um momento de desafio, é de oportunidade. Nós mesmo, amanhã, iniciamos 15 dias de gravação. A Damares está numa sala fazendo gravação de todos os nossos cursos e apoiando ela. Olha que coisa. Gostaria de perguntar, a formação de PNL, vocês vão fazer agora o curso online? Fiquei sabendo que um pouquinho do Valdemir, que ele falou que vocês estão iniciando a gravação. Como que é? Explica um pouquinho como é que vai ser o curso. Nós vamos trabalhar, agora nós vamos trazer o Master PNL online. Só que online e prática junto. Vai ser dado mesmo com Flipper Sharp, explicando passo a passo como fazer a dinâmica, como aplicar, como fazer o movimento, como os terapeutas aplicarem. Você tem uma noção, nós vamos trazer a linha do tempo de cura. Nós vamos trazer o passo a passo, como você pegar em 40 minutos, 1h30, você trabalhar qualquer sintoma da pessoa. Você tem uma noção, temos histórico de pessoas que até com borderline, que descobriu a causa do que ele tinha um sentimento com 3 anos de idade, e ela virou palestrante, treinador na cidade de Lençóis, tem um depoimento no nosso site. Então, nós vamos passar até isso no Master PNL, como você, não só trabalhar você, como você também aplicar. Então, nós vamos trazer online para esse momento agora e também para a gente, na realidade, a gente já estava preparado para montar ele, porque a gente vai fazer um misto de prática, que vai ser o presencial e online. E agora a gente vai montar ele online primeiro. Quantos dias? Que vai ser curso? Oi? Quantos Como dias de curso? Então, o curso vai ser horas. Vai ser toda a base do Master PNL, dividida por tema, trabalhado. Vai ser horas. Você vai trabalhar, por exemplo, 1 hora num tema, 1 hora no outro. Então, pode ser minutos, porque a gente vai transformar em horas, mas vamos colocar para vocês a prática aí. Nós não vamos ficar dando a aula para vocês. Só que nós vamos dar 4 aulas, primeiro, ao vivo. 4 semanas, nós vamos ensinar a pessoa a utilizar a ferramenta. Porque quando ele pegar a ferramenta, se você não tiver uma condução na comunicação, uma comunicação livre e solta, porque não é o que você faz, é como você faz. Os terapeutas falam como fazer. Quando o terapeuta pega e ele começa a dar direção para algo, ele começa a ter poder sobre o outro, ele imagina que ele cura alguém, ele perde a cura. As pessoas que têm domínio sobre ela, é ela que se cura. Não somos nós que curamos ela. Não existe nenhum milagre. O milagre é a pessoa. Então, a condução é uma forma que você tem que conduzir para a pessoa acessar. Quando ela acessa, ela mesma faz o trabalho e volta. Você só entrega a ferramenta na mão dela. Porque se você
Se você for lá e passar um curativo e curar ela por fora, a ferida fica aberta dentro. Então, primeiro nós vamos ensinar todo esse espaço em 4 aulas ao vivo primeiro, 4 semanas em seguida, depois nós entregamos o curso online passo a passo. Tem uma pessoa que perguntou se serão módulos, Valdemir. Módulos, isso Serão mesmo. módulos, tá? Módulos. E teve uma pessoa que perguntou sobre experiências que nos surpreenderam. Referente ao surpreender, quando a gente trabalha com alguém, nós suspendemos qualquer julgamento, qualquer expectativa. Então, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. As ferramentas da PNL, ela pode trazer inúmeros resultados para pessoas diferentes. E cada pessoa tem resultados diferentes com a mesma ferramenta. Então, até hoje, não conseguiram colocar uma caixinha de formação por conta disso. Porque são tantos resultados que uma pessoa pode ter que ela própria é que se surpreendem com os resultados que ela tem. É fantástico. Ela vai olhar para uma coisa e, de repente, ela se percebe curada de outras coisas também. Por exemplo, a pessoa que trabalhou vou trazer novamente a pessoa que trabalhou a questão da escada. Ela trabalhou especificamente a situação da escada rolante. Porém, a liberdade dela poder viajar de avião, subir de elevador, foi fantástico, porque estava tudo ali, ó. Muitos ganhos, né? Então, são muitos ganhos, muitas surpresas para a própria pessoa que vive, experimenta a ferramenta. Olha a Ivone aí, que legal. Rogério, Ivone, gratidão. Pode continuar as perguntas. Quanto tempo nós temos ainda? Quantas horas são aí, Ivone? Vou perguntar mais uma pergunta. Professor Valdemir, professora Damares, antes se pensava que era fisicamente impossível para um homem correr 1 milha em apenas menos de 4 minutos. Até que Roger superou o recorde em maio de 1945. Como que essa barreira já foi quebrada? Mais de 200 pessoas depois conseguiu quebrar também esse recorde. Isso comprova como que as crenças limitantes impedem de viver uma vida abundante, extraordinária, né? E como que a PNL, ela lida, ela ressignifica essas crenças limitantes. Muito bom. Ô, Vanessa, nós somos do tamanho da nossa mente, que nós pensamos. Nós somos do tamanho que nós acreditamos. Nós fomos criados como um elefante. O elefante, quando pequenininho, ele foi amarrado numa corda ou num cadeado, lá numa corrente, desde pequeno se batendo. Aí ele cresceu e hoje, pesando toneladas, a pessoa pega uma linha, uma cordinha que dá uma cor. Condicionamento, né? Isso. Condicionou ele a isso. A nossa mente foi condicionada a limites. O que você pode e o que você não pode. Qual é o limite de uma mulher? Qual é o limite de um homem? Foi os pais que colocaram isso. Qual é o limite que você pode fazer com o seu corpo? Você percebe que a maioria das histórias de sucesso são pessoas que passam por um acidente, vão para uma cama, muitas vezes ele fica paraplégico e ele consegue fazer coisas que uma pessoa normal, tendo as pernas, os braços, andando normal, talvez não consiga adquirir aquele tempo. Nós temos um histórico bonito, o Juliano Alves, que é da cidade vizinha nossa de Galha, que ele faz isso. Ele é campeão, foi campeão de natação, agora ele é em corrida com para-atleta olímpico. Ele com o braço correndo hoje, usando o braço cadeira e roda, eu não consigo acompanhar ele. Então é o limite da mente, né? Então é uma programação, a Damares vai enriquecer, que é uma programação mental. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Tudo está na sua mente. Eu sou histórico vivo disso. Até 34 anos da minha vida, eu não conseguia passar por uma área acadêmica, eu não conseguia ter sucesso na área empresarial, eu nunca imaginava em falar em público. Quando eu conheci a programação neurolinguística dos 34 anos aos 37, você tem noção, em 3 anos eu abri 9 empresas. Eu saí de uma faculdade que estava quase tendo curso de administração, eu recebi todas as melhores notas da faculdade, recebi uma placa do CRA como aluno de destaque de administração em 2010 e fui levado para Angola pela reitora da faculdade. Quer dizer, em 3 anos, quando eu só mexi na minha mente, o meu corpo acompanhou. A nossa mente, ela é fantástica. Você pode colocar limite ou trabalhar esses limites, superar limites, né?
Então, na PNL, você pode trabalhar crenças limitantes e transformá-las em possibilitadoras. É fantástico esse trabalho, porque o que acontece? Quando a pessoa acredita em algo, a vida inteira ela acreditou naquilo. Aí, de repente, ela percebe que aquilo está inadequado para ela, não tá gostando do resultado, está insatisfeita, começa a incomodar. Ou seja, ela se dá conta de uma crença limitante ali. Porque todo comportamento nosso ele é pautado numa crença, algo que você acredita. A diferença é, aquilo que é limitante está inconsciente, você nem se dá conta o que é que te limita. Quando a pessoa olha para isso, talvez alguém fale, oh, você tem que parar com isso, né? Para com isso, você joga isso fora, isso não te pertence mais. Não, isso não existe mais. Agora, como dizer para a pessoa que viveu 40 anos com algo que aquilo não vale a pena mais para a vida dela? Ela acreditou naquilo a vida inteira. Aquilo fez parte da vida dela. Até um determinado momento foi importante para ela aquilo. Então, a PNL traz que é importante a pessoa usar isso para criar uma alavanca, para atualizar informações para ela, que é possível ela ter um resultado melhor através daquilo. Não quer dizer que ela tem que ser igual ou fazer igual. Até respeitando o que surgiu, o que originou aquilo. Talvez aquela crença veio lá da vovozinha, da bisavó, vem de gerações e gerações. Né? Se a pessoa falar, nossa, eu não posso, não fizer isso, eu vou estar desrespeitando, deixando de amar alguém muito importante para ela. Então, é a pessoa atualizar a informação para ela e ela enxergar que ela pode fazer melhor a partir dali. E se outras pessoas superaram coisas tão difíceis, poxa, que capacidade é essa? O que ela fez? Você pode modelar também. Trazer para a tua experiência, atualizar na tua cultura, no teu meio, e a partir daí você gerar novos movimentos, novas ações. Porque você não é tirar alguma coisa, mas é fazer algo com isso, transformando em algo melhor. Porque se você tira, fica um vazio. O que acontece quando fica vazio? A tendência é buscar fazer de novo aquilo que fazia antes. Quando você transforma isso em algo positivo, adequado, que vai te trazer resultados melhores, né? Você preenche isso com algo mais importante agora, pautado até naquilo que estava te atrapalhando. Mas agora você tem um motivo para fazer algo diferente, com ações, com atitudes diferentes, que vai te trazer um resultado melhor, mais positivo. Por isso, tudo que foi trabalhado na PNL trabalha de forma ecológica. Está ecológico para você isso? Primeiro você acha ecologia. Se não tiver ecológico, você não pode trabalhar. Primeiro você faz um alinhamento da ecologia. Isso é ecológico para você? Faz parte do que você acredita, do que você viveu? Como a Damares falou. Você viveu 30 anos, 40 anos com aquilo. Não é possível que em 40 minutos, uma hora aquilo vai ser transformado. Então você tem que achar a ecologia, achar um equilíbrio e ver o que você vai preencher naquilo. Aí funciona. Por isso que eu acredito muito na PNL. Nós também somos hipnólogos. Só que nós trabalhamos com a hipnose somente para saber da hipnose. Nós não aplicamos ela, nós não colocamos, não trabalhamos com hipnose, não colocamos dentro da PNL. Somente ericksoniana, que é a condução livre e solta, para deixar a pessoa à vontade. Não começar a dar guia para a pessoa, né? Colocar filtros. Você comentou do Roger, que ele superou o limite, né? A barreira. E depois outras pessoas também fizeram isso. Ou seja, essas automaticamente modelaram ele, percebeu? E ele modelou alguma coisa, talvez até da experiência de vida dele, que alavancou ele a superar isso. Né? Algo muito importante movimentou ele para que ele superasse. Com certeza, melhor pessoa para dizer isso é ele. O que foi especificamente? A PNL tem um pressuposto, porque a PNL são de pressupostos, né? Ele tem um pressuposto que diz: se uma pessoa consegue, todos conseguem. Qual o movimento que aquela pessoa está fazendo que, se você fizer, você vai caminhar e ir para aquele mesmo sentido? Então, se uma pessoa consegue, todos conseguem. Isso é um pressuposto muito forte. Alguém já conseguiu? Então, quando as pessoas acreditavam que conseguia. Quando viu alguém fazendo, peraí, se eu modelar ela, eu também faço. Se uma pessoa conseguiu, eu também consigo. Vai voltar com certeza? Pessoal,
A Vanessa estava fazendo uma pergunta aqui que era: qual pergunta nós faríamos nesse momento agora para acrescentar mais esse momento, né? Qual pergunta a gente poderia trazer aqui? Alguém poderia trazer uma pergunta para a gente nesse momento aqui? Estamos aguardando uma pergunta do público agora, de vocês. É Vanessa? É Vanessa. É aqui? Isso, é. Deixa eu tirar o... Não, é isso, não é? Não. Cadê a Vanessa? Ali, a Vanessa Graça. Isso. Não é ela? Não é dicionário? Não é? Agora, né? Isso. Vanessa está voltando aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí para ajudar a trazer? Eu? Vai lá, o Paulo falou que tem. Manda, Paulo. Por onde? Vai lá, Márcio. Por onde recomeçar na pirâmide do conhecimento humano? Deu um problema técnico aqui. Tem uma pergunta que o Paulo fez. O Paulo trouxe uma pergunta aí. Ele ajudou a gente na pergunta, Vanessa. Ajuda aí, o Paulo. Ah, desculpa, que eu acho que deu um problema técnico aqui, desculpa. Tudo Qual bem. foi a pergunta? O Paulo Diniz trouxe a pergunta pra gente. Tá vendo aí? Como manter o equilíbrio nesse momento de pandemia, é Não. esse? Por onde recomeçar? Na pirâmide do conhecimento humano depois de uma crise. Depois de uma crise? Que bacana. Ótimo. Olha, o que é crise? É a primeira pergunta, né? O que é crise para você? Porque as pessoas estão falando que nós estamos no mesmo barco. Correto? No mesmo barco quer dizer todo ser humano está no mesmo barco. Nós não entendemos na PNL que todos nós estamos no mesmo barco. Nós entendemos que nós estamos no vendaval, numa tempestade, cada um com o seu barco. Tem várias pessoas no mesmo barco. Os empresários estão no mesmo barco. Por quê? A maioria dos empresários. Parte deles sim, parte não. Tem empresário que está precisando abrir as portas para pagar a conta e para comer. Tem empresários que têm uma reserva. Então já são dois barcos separados de empresário. Quando chega nas pessoas que muitas vezes são trabalhadores ou pessoas até empresários que têm uma pessoa com a deficiência de saúde em casa, debilitada, uma pessoa de idade, uma pessoa que ela ama muito, ela está em outro barco. Então começa a ter um afronte nesse momento. Então a pergunta é: o que é crise para você? Que nível da pirâmide você está na crise? Você está no ambiente e no comportamento nessa crise? Você está na capacidade e habilidade de desenvolvendo coisas novas para o momento, fazendo curso online, você está enfrentando isso? Você está trabalhando suas crenças agora, o seu medo está te bloqueando. Tem pessoas que estão criando fobia agora. Ela está criando bloqueio agora. Porque lá na infância... Transtornos ansiosos, né? Perfeito. Isso, torna ansioso, começa a pensar no futuro, traz ansiedade, começa a criar um mal dentro. Então, Só complementando a questão da crença,